Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Henrique de Moraes Bonello, eu sou professor de História aqui no TEL, estou com todos vocês, vamos desenvolver as aulas de História no nosso curso e também Geografia, né? Então alguns conteúdos a gente vai trabalhar juntos, vamos ter um pouco de tempo para isso. E o tema da aula de hoje é o governo Vargas, História do Brasil, República. Vamos lembrar aí que o Brasil tem alguns períodos importantes para a gente poder estudar. O que interessa para a gente hoje é o Brasil República, que é o período pós-proclamação da República. Claro, República, vamos lembrar, não é a aula de hoje, mas vamos lembrar, vamos fazer uma projeção de tempo para facilitar a vida. A República no Brasil ela ocorre em 1889 e dali para frente a gente mantém esse período com várias alternâncias de poderes e de grupos políticos que vão dominar o controle aí da administração do país. O foco da aula de hoje é o governo Vargas. E o governo Vargas é um governo extremamente importante para concurso público, cai com frequência, despenca, para ser mais exato, e hoje a gente começa já a partir de 1930, com a Revolução de 30, com o governo Vargas assumindo o poder do Brasil a partir de 1930, e dali para frente a gente entende na aula de hoje, ok? Para iniciar, eu coloco o tópico governo Vargas. Vamos lembrar, pessoal, que o governo Vargas ele tem esse primeiro período de 15 anos ao longo da história do Brasil. A gente vai trabalhar os primeiros 15 anos a partir de 1930 e vamos até 1945, ok? Para entender o governo Vargas, a gente tem que entender o que foi a Revolução de 1930. Até 1930, a gente tem um período importante de república no Brasil, que ocorre de 1889 para frente. Esse primeiro período de república, pessoal, a gente tem dois primeiros presidentes, que é o Marechal Deodoro da Fonseca, que é a figura mais importante na proclamação da República, depois Floriano Peixoto. Então são os dois militares que a gente encontra o conteúdo e estuda lá no ensino médio como a República das Espadas, ok? A partir de Floriano Peixoto em diante, entra um novo período de república no Brasil, que é a república conhecida como período da República do Café com Leite. Por que período da República com Café com Leite? Porque havia uma alternância do poder do presidente entre mineiros e paulistas, ok? Então, você tem mineiros assumindo o controle do Brasil por meio de um presidente eleito pelos mineiros, mais precisamente pelo Partido Republicano Mineiro, e alternadamente, na próxima eleição, quem vai assumir o controle do Brasil, o eleito presidente, será aquele representante dos paulistas, Partido Republicano Paulista. Então, em Minas, Partido Republicano Mineiro, PRM, em São Paulo, Partido Republicano Paulista, ok? Esses dois estados vão controlar o Brasil a partir aí de mais ou menos 1894 em diante até 1930, ok? Até 1930 a gente tem essa partilha do poder entre mineiros e paulistas e café com leite. Por quê, pessoal? Vocês devem lembrar, lá no ensino médio, café, São Paulo, maior produtor de café do Brasil durante muito tempo. E até hoje, né, o São Paulo é a grande potência na produção de café, e o café, vamos lembrar que era o principal produto de exportação e era o produto que carregava o Brasil nas costas. Era o café que segurava toda a economia do Brasil, e com isso, então, São Paulo virou o grande representante por ser o maior produtor de café. E leite em Minas Gerais por conta da grande quantidade de produção de leite que o estado ali concentrava, ok? Até hoje também. Minas, historicamente, conhecido pela vasta produção de leite e laticínios e derivados, ok? Então a gente tem todo esse período de alternância entre paulistas e mineiros, até 1930, ok? Em 1930, grandes mudanças vão acontecer, não só no Brasil, mas também no mundo. E aí a gente vai ter aula para falar sobre isso, o que estava acontecendo no final dos anos 20 no mundo. O que dá para adiantar, para não perder o foco, é que a gente vai ter a grande depressão, a grande quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, ok?
Lá nos Estados Unidos, a bolsa quebra, você tem um problema complexo de economia, a gente reserva essa parte, esse tema, para a aula, que a gente vai tratar da quebra da bolsa, a gente também vai falar num momento oportuno, e o Brasil vai sentir todos esses efeitos. O importante para a gente entender Vargas é entender que Vargas vai assumir o controle a partir do momento de dificuldade econômica que o Brasil segue, naquele final dos anos 20, ok? Toda vez que há um governo que não consegue manter a economia funcionando de forma minimamente equilibrada, a gente vê o país reclamar. E quem que reclama no país, pessoal? Principalmente nesse período, as elites. As elites vão reclamar. Elas sim vão acabar entrando em choque com o próprio governo por conta da dificuldade em poder produzir lucro, poder auferir aí lucros com os negócios que estão sendo realizados no Brasil. Mais uma vez, vamos lembrar que é o café. O café é o principal produto de exportação e o café ele vai ter uma dificuldade muito grande já ao longo da história e chegando nos anos 30, 29, a quebra da Bolsa de Nova York, nos anos 30 o café de fato ele começa a não dar mais lucro para o Brasil. Isso faz com que você tenha uma dificuldade muito grande em manter a economia do país e aí a gente vai ter um problema muito sério de manutenção do poder dessa República do Café com Leite. Então, poxa, se estava dando certo, tá bacana. A partir do momento que não está mais dando certo, essa alternância no poder entre mineiros e paulistas, alguma coisa tem que acontecer. E aconteceu, que foi a Revolução de 30, que é esse tema que está aqui na lousa, para a gente poder entender. Revolução de 30, a gente tem no cenário político Júlio Prestes, candidato, representante aí do Partido Republicano Paulista, ok? E o Júlio Prestes, ele é um republicano paulista, atrelado ao partido aqui do Estado de São Paulo, Partido Republicano Paulista, que vai se lançar candidato. Ele vence a eleição, né? Então Júlio Prestes é eleito presidente do Brasil com uma diferença muito pequena de votos. E por isso surgem várias acusações de fraude nas eleições, por conta dessa vitória com uma diferença muito pequena de votos aí. Essas acusações elas surgem por parte da chapa que perde a eleição. E quem é a chapa que perde a eleição? É a Aliança Liberal. Então vamos lá, você tem Partido Republicano Paulista lançando Júlio Prestes, candidato contra a Aliança Liberal. E quem que é a Aliança Liberal? É uma aliança que foi formada com as oligarquias dissidentes. Pô, professor, o que é oligarquia dissidente? Nada mais é do que aquele grupo da nata da sociedade, dos melhores da sociedade. Então, oligarquia faz lá, no sentido etimológico, referência aos melhores, é o grupo dos melhores, e aí você tem as oligarquias principais, que é São Paulo e Minas, e as dissidentes. Quem são as dissidentes? São as menores, são essas oligarquias mais distantes do núcleo nervoso político do Brasil do período, que é São Paulo e Minas Gerais, ok? Então você tem quem? Você tem Getúlio Vargas como representante lá do Rio Grande do Sul, do estado do Rio Grande do Sul, que não deixa de ser uma oligarquia dissidente, junto com João Pessoa, político conhecidíssimo lá no estado da Paraíba. Então, a gente tem um polo no Nordeste e um outro no Sul do Brasil. Esses dois polos políticos de oligarquias dissidentes vão se reunir, vão se conversar e vão entrar num acordo e fechar a formação dessa aliança liberal para tentar enfrentar nas urnas essa homogeneidade, essa permanência de paulistas e mineiros. Então agora você tem a política do café com leite, representada por Júlio Prestes, contra Getúlio Vargas. E a eleição ocorre. O problema principal é que há uma dificuldade grande em saber exatamente quantos votos que, de fato, foram aí atribuídos para a Aliança Liberal. Por que havia uma diferença muito pequena e era muito difícil saber exatamente o que tinha acontecido? Porque existiam mecanismos. Não é à toa que você tem uma facção política, né? Você tem PRP, Republicanos Paulistas, e PRM, Republicanos Mineiros, o tempo todo, durante mais de 30 anos aí, ao longo da história do Brasil, se alternando no poder. Poxa, mas como sempre eles vencem?
você tinha um outro formato político de eleição, você tinha uma outra forma de eleger candidatos na época. O que é importante a gente lembrar? Que havia uma dificuldade muito grande por conta da comissão verificadora. Então, o que eram comissões verificadoras? A grosso modo, para vocês entenderem, comissão verificadora era uma comissão formada pelo próprio Estado. Então, o governo se encarregava de escolher pessoas, representantes que fossem aliados ao próprio governo vigente na época, que sempre era paulistas ou mineiros, para poder conferir os locais de votação e conferir ali os livros, né, de votação. Então, eles iam, e a comissão verificadora ia, verificava os livros de votação e tinha o poder atribuído pelo Estado de cancelar votos, por exemplo. Cancelar votos. Dizer que houve algum problema na eleição e que aquilo não estava muito claro, e aí você cancela todo, de repente, uma região, votos de determinada área concentrada. Óbvio, pessoal, que isso vai gerar uma possibilidade muito grande de você mudar o resultado de eleição. Se tem uma região que tem uma quantidade importante de votos para a oposição e o governo quer eleger o seu próprio candidato, e aí o governo vai falar que ali teve problema. Então você anula uma série de votos que, num primeiro momento, seriam legítimos. Ok? Então, a comissão verificadora ela tem esse poder. Ela anula votos que foram atribuídos do jeito que os mandatários dessas comissões queriam. Outro problema que acontecia é que você tinha na época o voto aberto. Pessoal, voto aberto é um voto falado em voz alta, por isso que é aberto. E é o voto de cabresto. Vamos lembrar, pessoal, que em várias regiões do Brasil você tem lideranças locais que estão o tempo todo trabalhando em parceria com o governo federal. São lideranças locais que de alguma maneira vão ter algum benefício do governo federal, desde que uma ampla maioria naquela região vote no candidato do governo. Então, eu sou presidente, eu quero votos. Se você votar em mim, se a sua região votar em mim, eu vou ser ali mais atencioso em forma de renda, investimentos ou empréstimos, enfim. Vou poder saber que aquela região merece o meu apoio financeiro, político, enfim. Então, dessa maneira, o voto de cabresto acabava amarrando, de fato, essa palavra, as pessoas a uma determinada escolha da liderança local. Não é todo mundo que vota nesse período, pessoal. Quem vai votar? Vamos lembrar lá, no ensino médio. Quem vota nesse período? Homens com mais de 21 anos de idade, alfabetizados. Basicamente é isso, tá? A gente está falando de 1929, 1930. A taxa de brasileiros analfabetas é enorme. Você tem uma minoria que, de fato, é alfabetizada. Então, você exclui uma parcela enorme e muito significativa da população. Somente vota quem faz parte da elite e é letrado nesse momento no Brasil. E é uma minoria. Tem que ser maior de 21 anos, tem que ser homem e tem que ser letrado. Ou seja, são os filhos da elite. Ou seja, você tem uma série de pessoas que vão votar, que já fazem parte da elite, vão votar de forma aberta, com voto aberto, falando em voz alta para quem eu escolho como meu candidato, para quem eu vou dar o meu voto, e esse voto vai ter que ser ali praticado para quem é interessante para o líder local daquela localidade. Então, por isso o voto de cabresto. Se eu dependo de uma liderança local da cidade, e eu sou fazendeiro, e eu dependo do prefeito, por exemplo, da cidade para alguma coisa, eu vou votar no candidato que o prefeito me orienta a votar. E é essa forma de voto que ocorria na época, por isso voto de cabresto. Certo? Então a gente tem um formato, um cenário de eleições em que, pela forma da comissão verificadora atuar e o voto de cabresto, o voto aberto, funcionar, você tem aí uma ampla vantagem do candidato do governo, que é o Júlio Prestes. E de fato ele ganha, ele vence as eleições. Por uma diferença muito pequena, mas Vargas, a Aliança Liberal, começa a reclamar, fazer barulho e deixar claro que não estão satisfeitos com esse tipo de resultado de eleição. Que havia sim fraudes eleitorais, que havia sim problemas ali naquela apuração, naquele momento, naquele pleito eleitoral, ok?
Na sequência de fatos, pessoal, a gente tem, antes da posse do Júlio Prestes, que é o candidato eleito pelos paulistas, pelo Partido Republicano Paulista, ele é eleito e antes ele toma posse, o João Pessoa, que é vice de Vargas, da Aliança Liberal, das oligarquias dissidentes. O vice do Vargas perder a eleição e o vice acaba sendo assassinado. Então, João Pessoa, vice de Getúlio Vargas, é assassinado lá no Nordeste. E a Aliança Liberal passa a acusar o PRP, Partido Republicano Paulista, que venceu as eleições com o nome de Júlio Prestes, de terem aí assassinado e terem aí conspirado e terem sido responsáveis pelo assassinato do vice de Vargas, que é o João Pessoa. Isso gera um clamor público absurdamente grande, isso gera uma tensão política enorme no Brasil. Vamos lembrar mais uma vez que a economia do Brasil já não está bacana, faz tempo que não está bem, e vários acúmulos de excessos de produções de café. Você tem café sendo estocado, você tem os Estados Unidos, que é o maior comprador de café do Brasil, não compra mais café, está numa crise violenta, uma recessão absurda devido à quebra da Bolsa de 29 lá em Nova York, e você tem já uma economia do Brasil praticamente estagnada, praticamente em avançado processo de paralisação. Isso tudo, junto com a morte do vice de Getúlio Vargas, gera um clamor público muito grande, a oposição começa a explorar, Vargas explora muito bem, ele sabe bem, é muito bom articulador, Getúlio Vargas, um dos maiores políticos do Brasil, não há dúvidas sobre isso. Ele é um grande articulador, vai angariar apoio e o discurso de insatisfação aumenta no Brasil, e a gente tem aqui já outros setores da sociedade apoiando Getúlio Vargas nesse momento de insatisfação. Dentre os setores que apoiam Getúlio Vargas em relação a essa insatisfação pela falta de mudança, por uma eleição que teria sido fraudada e agora a morte do seu vice, João Pessoa, você tem o movimento tenentista, que são os representantes do movimento tenentista, e aí só para a gente lembrar, tá, pessoal, vou fazer um recorte rápido aqui. O movimento tenentista ocorre a partir dos anos 20 no Brasil. O que é isso? É um grupo de oficiais de baixa patente do Exército e das forças públicas, ou seja, polícias estaduais militares do período, ok? Essas camadas de oficiais, principalmente tenentes e alguns capitães também, tanto do Exército quanto da Força Pública, começam a se organizar para questionar a legitimidade desse governo da República do Café com Leite. Os militares de baixa patente, tenentes e capitães, alguns capitães, já questionam essa condição desde os anos 20, de uma sucessão, uma alternância de poder entre São Paulo e Minas. Além disso, eles também questionam a cumplicidade do alto escalão do Exército e das Forças Públicas, dessa aproximação do alto oficialato, do alto escalão, dos oficiais generais principalmente, dessa aproximação do alto escalão dessas forças militares junto aos governos locais. E a insatisfação com isso, com esse tipo de comportamento aí do alto escalão. E há uma série de movimentos tenentistas, se for falar a gente vai ficar um tempo muito grande, o foco é Vargas, mas é importante a gente lembrar que os movimentos tenentistas já estão lutando contra as oligarquias de São Paulo e Minas, contra esse formato de república do café com leite já há algum tempo, já desde os anos 20, aí, do início dos anos 20, e vai agora, nesse momento, apoiar Getúlio Vargas. Além dos tenentes, além do movimento tenentista e dos representantes do movimento tenentista, você tem também setores da sociedade civil que são aí das oligarquias dissidentes, que eu já expliquei lá no Rio Grande do Sul e da Paraíba. Alguns membros, alguns setores da sociedade civil acabam apoiando Vargas, aí algumas elites, né, dessas regiões, pessoas distintas, de posição mais avantajada, economicamente, politicamente, algumas lideranças políticas locais que acabam apoiando aí Vargas. E com isso, Vargas consegue ganhar um apoio importante e vai marchar do Rio Grande do Sul até
à capital federal do Brasil da época, que era a cidade do Rio de Janeiro. Ele sai simplesmente lá do Rio Grande do Sul com toda a sua comitiva, com o apoio desses militares do movimento tenentista e outros apoios, outras pessoas puderam acompanhar ele naquele período e estavam apoiando a sua posse e vão literalmente marchar, chegar até o Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, Vargas vai acabar depondo, junto com o apoio dos militares da época, vai acabar depondo o Washington Luiz, que era o presidente até então eleito, que ia entregar ali a faixa presidencial para o presidente eleito Júlio Prestes, ok? Júlio Prestes não vai conseguir assumir. Por quê? Porque o Washington Luiz, que era presidente em 1929, 1930, atual presidente do Brasil da época, ele vai ser deposto e Vargas, junto com o apoio dos militares que estavam com ele nessa comitiva que vai sair do Rio Grande do Sul e chegar até o Rio de Janeiro, vai impedir a posse de Júlio Prestes. Tá? Então, Júlio Prestes não assume o governo, é impedido de assumir o governo, a presidência do Brasil, apesar de ter sido eleito. Ele não assume por pressão e presença de Vargas. Vargas vai entrar no Palácio do Catete, que é o Palácio do Governo Oficial, sede do governo federal, Palácio do Presidente, né, administrativamente, relativamente parecido com o que a gente conhece hoje como Palácio do Planalto, lá em Brasília. Brasília não existia. Então Vargas assume a cadeira de presidente lá no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, e se torna então presidente do Brasil a partir de então. Com isso, eu coloco no texto que foi o fim da República do Café com Leite e das oligarquias do café. Tá certo, pessoal? Por que é o fim? Porque a partir de agora, a gente vai ver que, primeiro, o café não mais será o principal produto de exportação e o principal produto de sustentação econômica do Brasil. O café deixa de ser o produto que mantém a economia do Brasil viva. O café ele perdeu o valor, não tem mais quem compre café, a gente tem uma dificuldade muito grande, e a gente vai falar dos pormenores na aula sobre a quebra da Bolsa de 29, os efeitos disso no Brasil, mas o café não tem mais valor comercial como tinha 20, 30 anos atrás. Em 1930 o café já era um produto barato, que não há demanda de venda, não há uma procura significativa, então o preço cai muito. E o Brasil dali para frente se torna, sim, a gente vai continuar produzindo café, vai continuar exportando café, até hoje a gente faz isso, faz muito bem, mas o café não é mais o principal produto de exportação, não é o carro-chefe, o principal produto que mantém e move a economia do Brasil, tá, pessoal? E, continuando, só para ilustrar um pouco, é bacana colocar, você tem alguns cartazes da época, você tem algumas propagandas que circularam na época, de um lado a propaganda política veiculada de Júlio Prestes, né? Então Júlio Prestes e Vital Soares, para vice, era a chapa do PRP, Partido Republicano Paulista. Você tem aí um apelo pela modernidade, então você vê aqui na imagem a ideia de um avião junto com um arranha-céu, ou seja, Júlio Prestes é o presidente que vai trazer para o Brasil o progresso que o Brasil precisa para se tornar de fato um país gigante. Desde aquele tempo a gente está atrás de um país gigante, um país desenvolvido, um país rico, e Júlio Prestes, a propaganda dele, tenta trazer essa noção, vender esse produto, tá? E do outro lado está aqui a propaganda de Getúlio Vargas, que é da Aliança Liberal. Getúlio Vargas para presidente, vice João Pessoa, Aliança Liberal. O governo que virá restabelecer a paz e a anistia e garantir a opinião do povo, a liberdade das urnas. Ou seja, é o novo. É o que vem para mudar, é a mudança que o Brasil tanto precisa, já que o café não é mais um produto lucrativo, já que o café não consegue manter essa economia desse país enorme que é o Brasil, apesar da população ser muito menor naquele período, mas é a solução
para a dificuldade do café daquele período. Tá? Então eu trouxe aqui para que vocês vejam a diferença aí entre a propaganda, principalmente para a gente fazer um paralelo com o que a gente tem hoje, né? De propaganda. Claro que muita coisa mudou, mas o formato da época, para a gente tentar entender mais ou menos como que era feita política naquele período. Ok, pessoal? E a gente dá uma pequena pausa, a gente continua esse tema agora na próxima aula para tratar efetivamente como que foi o governo Vargas a partir do momento que ele assume o poder e vai tocar o Brasil, ok? Obrigado.